nasce, tchê, tchê. Vamos cantar. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Vamos, igreja. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Vamos juntos, teu reino, teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, o reino do Espírito em manifestação essa noite. O reino de Deus em manifestação essa noite. Oh, o reino que foi estabelecido na nova aliança. O reino que foi triunfal na nova aliança. O reino de curas, o reino de poder em estabelecimento, em operação em nosso meio essa noite. Oh, eu declaro os céus na terra, as manifestações do Espírito, esse lugar. Você pode erguer suas mãos e desejar as manifestações do Espírito. Deseja ardentemente. Deseja ardentemente os dons do Espírito. Deseja ardentemente o mover do Espírito. Oh, estamos construindo esse caminho. Estamos abrindo caminho para as manifestações do Espírito. Abrindo caminho para as manifestações do Espírito. Abrindo caminho para as manifestações do Espírito. Oh, Ricadarabacilivi. Oh, resistências quebradas essa noite. Barreiras que impedem a adoração. Barreiras que impedem o mover do Espírito. Quebradas, despedaçadas, subjugadas essa noite. Pelo poder que opera, pelo poder do nome de Jesus. Oh, vamos levantar uma oração em outras línguas. Oh, Ricachiri Bribriche. Oh, vamos colocar pressão na pressão. Vamos colocar pressão na pressão. Ora, bra, bra, siridicha. Rique, xererecha. Ro, xiridicho. Ridididiche. Oh, o fervor do Espírito aumentando essa noite. Oh, a temperatura está aumentando essa noite. Oh, rixiri brabácia. Riche, Rixoramanasse. Oh, o nível das águas subindo essa noite. Oh, Riquixorabrabose. Riquixiridicho. Riquititititi. Oh, o poder de revelação do Espírito atuando essa noite. Oh, Ribribichororó. Curas acontecendo essa noite. Riridiquiche. Milagres se manifestando essa noite. Oh, Riquixiriri. Oh, Ririri Prabace. Oh, haha. Ele está em plena manifestação. O poder curador do Senhor está em plena operação essa noite. O poder que dissipa as trevas está em operação essa noite. Em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Você pode erguer suas mãos. Erga suas mãos. Vamos render graças ao Senhor. Oh, nós agradecemos antes mesmo de acontecer. Oh, nós somos o povo da fé que celebra, que agradece antes que aconteça, porque a nossa fé vai primeiro, porque o povo da fé vai primeiro. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, por todos os milagres, por todos os prodígios, por todas as maravilhas, pelo poder que há no Senhor se manifestando essa noite. Os meus irmãos não vão sair da mesma forma. Oh, porque quando nos expomos à unção, não temos como ficar da mesma
mesma forma. Nós somos transformados, nós somos selados pelo Teu Espírito, nós somos impactados pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, Pai. Obrigado. Sabe, irmãos, nossa igreja chegou em um novo nível de adoração. Nossa igreja está entrando em um novo nível de culto. Talvez para você os cultos sejam os mesmos dias. Talvez para mim e para você os cultos sejam na mesma hora. Talvez para mim e para você as programações do culto sempre vão ser as mesmas. Mas escute só isso: a essência do que se manifesta no culto sempre será nova. O poder de Deus sempre se revelará novo. Oh, porque quando nos expomos à sua palavra, sempre há novidade de vida. Oh, a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A essência de cada culto será novo. A essência de cada culto será nova. Serão experiências incríveis que nunca antes você provou, porque o nosso Deus se renova a cada dia. Oh, Senhor, nós te rendemos graças. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Você pode dizer aleluia. Glória a Deus. Vai se sentando. Obrigado, louvor. Já já a gente volta. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Aleluia. Há minutos atrás eu estava brincando ali com o André. Ele disse: não, fecha o microfone porque você fala alto. Eu disse: não, vai ser tranquilo, vai ser ensino. Mas, irmãos, isso tem um ensinamento para nós. Nós não podemos planejar humanamente 100% aquilo que é espiritual. Nós devemos seguir o planejamento do Espírito. Amém? A gente não pode se amarrar a planejamentos humanos. Aquilo que o Senhor compartilhou comigo essa tarde, amém, vai ser compartilhado com vocês. Mas daqui para frente é com Ele. Não podemos nos amarrar àquilo que na nossa mente a gente planeja. Amém? Devemos depender do Espírito. Devemos depender das suas direções. Devemos depender das suas instruções. Amém? E eu sempre costumo, quando a gente tem essa oportunidade de estar aqui com você, na sexta Intocáveis no Controle, da importância que é cultuar. Amém? Esse ambiente aqui, irmãos, não é um ambiente natural. Esse é um ambiente do Espírito. E nós devemos desejar que as coisas do Espírito aconteçam nesse ambiente. Amém, gente? Sabe por quê, queridos? Às vezes o mundo quer nos rotular como cristãos, como evangélicos, pessoas religiosas. O que seria isso? Pessoas que cumprem religiosamente um ato, sempre, aquele mesmo ato, igual, constantemente. De fato, como eu falei anteriormente, os nossos cultos sempre vão ter os mesmos dias, os nossos cultos sempre vão ter os mesmos horários, mas isso não quer dizer que os nossos cultos sempre vão ser iguais. Porque existe um elemento que o mundo não conhece, que é o elemento do Espírito Santo. E esse elemento é capaz de transformar as coisas. Esse elemento é que nos faz conhecer mais e mais da palavra de Deus. Então, irmãos, que eu e você possamos sempre valorizar esse tempo de culto. Esse tempo de culto não é um tempo apenas para você ter um desencargo de consciência. Esse tempo de culto te faz uma pessoa melhor, te faz uma mãe melhor, te faz um pai melhor, te faz um profissional melhor, te faz um cristão cada vez mais afinado com a palavra. Amém, queridos? E na nossa igreja,
Já fazem algumas semanas que o Senhor tem inspirado o nosso pastor para falar sobre resistência, para falar sobre se conectar à palavra, para falar sobre a conexão ao culto, de valorizar o culto. Isso é muito importante, irmãos. No nosso coração não pode haver nenhuma resistência ao que é falado, ao que é ensinado, ao que é cantado aqui. Estava me lembrando essa tarde. Talvez eu e você, como seres humanos, a gente tenha preferências. Nós temos o nosso ministro favorito. Nós temos os temas de ministrações favoritos. Nós temos os livros da Bíblia favorito. Nós temos os dirigentes de música favorito. Nós temos as nossas canções favoritas, preferidas. Mas, gente, a nossa preferência não pode se sobrepor à unção. Sabe, irmãos? A nossa preferência, os nossos achismos, enquanto pessoas individuais que somos, não pode se sobrepor àquilo que é ensinado em um ambiente como esse. Porque já pensou, irmãos, se a gente só ouvisse o que nós gostaríamos de ouvir, se a gente só lesse os versículos que só gostamos de ler, se só ouvíssemos as canções que só gostamos de ouvir, se só ouvíssemos os dirigentes de músicas que nós gostamos de ouvir, espiritualmente seríamos atrofiados. Então, essa noite, o Espírito Santo, ele vem nos ensinar de que as nossas preferências devem ser subjugadas pela unção. Que nós precisamos aprender a ouvir, a acolher e a adorar o Senhor com aquilo que está disponível. Nós não podemos blindar o nosso coração com a unção do Espírito só porque o veículo não é aquele que a gente se identifica. A gente não deve se identificar apenas com o veículo, devemos nos identificar com o Espírito Santo. Porque, irmãos, ministros e ministros vão passar aqui, dirigentes de música são inúmeros, vão passar aqui. Durante esses anos que eu estou nessa igreja, quantos dirigentes de música já ouvi aqui? Quantos me abençoaram aqui? Livros são inúmeros. A palavra é o livro mais completo que nós temos. Então nós não podemos sobejar a unção. Nós não podemos desvalorizar a unção por conta do veículo. Nós devemos nos associar com a unção. E eu creio, irmãos, se para você está tudo bem, amém, continua. Isso é um tratamento. Porque talvez lá na frente, alguma sugestão possa surgir para você. Mas aí você já está blindado. Você já está guardado. Porque, irmãos, tudo aqui eu acredito que tem direção do Espírito. E nós devemos seguir a direção do Espírito. Amém, irmãos? E eu já toquei alguns pontos. Alguns pontos que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre vida de adoração. Repita comigo, vida de adoração. Irmãos, isso é muito importante. Eu toquei aqui alguns pontos genericamente nesse início. Porque vida de adoração tem um conceito maravilhoso. A vida de adoração é uma vida de louvor ao Senhor. É uma vida de devoção ao Senhor. É uma vida de expressar o que Deus é aqui na terra. Amém? Já quero aqui quebrar alguns biscoitos. Porque às vezes nós pensamos que adoração é o período de música. Né? Você que passou pelo Rema ou pelas escolas, você sabe muito bem que uma vida de adoração, que uma vida de louvor não se resume à música. Para você, para a irmã Penha, que deseja entrar no Ministério de Música, tem uma novidade. Todos nós, pastor Rodrigo também, todos nós fomos comissionados para ser ministros de louvor. Amém? Diga comigo, eu sou ministro de louvor. Isso mesmo, pastor. Nós somos ministros de louvor a Deus.
Agora, existe o dom da música, que não foram para todos. A habilidade com a música é de Deus, a música é uma ferramenta, mas ela não se resume à adoração. Amém? A adoração é um estilo de vida. Eu adoro ao Senhor com as minhas atitudes, eu adoro ao Senhor com as minhas ações, eu adoro ao Senhor com as palavras que são proferidas pelos meus lábios. Lá em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo fala: quer comais, quer bebais, mas que seja tudo para a honra e glória de Deus, que seja tudo para a glória do Senhor. Então as nossas ações devem revelar Cristo, as nossas ações devem louvar ao Senhor. Amém, queridos? A música ela é uma ferramenta muito importante. Se a gente for olhar para a velha aliança, o Senhor, através de Davi, do rei Davi, nos mostra o quanto a música era importante. Os salmos de Davi, quantos salmos que são odes, que são poesias que exaltam ao Senhor. O rei Davi, ele criou mais de 1000 instrumentos. Então a música é algo poderoso. A música é uma ferramenta poderosa, mas por si só, ela não representa a adoração. Ela manifesta a adoração, mas ela não se resume à adoração. Está dando para entender, gente? Então, queridos, quando nós entendemos que a vida de adoração é uma vida de louvor ao Senhor, nós precisamos entender o propósito que Deus nos criou. Poderia só aumentar o retorno, André, por favor? O propósito que Deus nos criou. O propósito original de Deus era de criar o homem à imagem e sua semelhança, como tem lá em Gênesis, para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Esse foi o propósito original. Você foi criado para adorar ao Senhor, para expressar o que Deus é nessa terra. Deus não criou apenas novos cantores. Por quê? Se a gente for analisar, antes da criação, no reino celestial, existem os anjos. Os anjos estão lá para adorar, para cantar. Deus cria de fato o homem para ser a sua imagem e semelhança, para refletir o que ele é nessa terra. Amém, gente? Então, a gente começa a entender que o nosso propósito é ter uma vida de louvor e adoração. Uma vida que exala Cristo. E aí, queridos, quando a gente fala sobre adoração em atitudes, adoração sobre ações, isso faz nos reavaliar. Porque no nosso trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer que a gente vá, nossas ações, o nosso caráter deve adorar e glorificar o nome do Senhor. E aí eu te pergunto, e essa pergunta você não precisa me responder. Será que as nossas ações, será que as nossas atitudes, será que o nosso comportamento humano, ele adora, ele glorifica, ele exalta, ele faz referência a Cristo nessa terra? Não precisa você me responder. E é por isso que é tão importante entender a adoração. Porque às vezes, erroneamente, a gente acha que só cantar uma música, que só levantar as mãos, significa que já estamos adorando ao Senhor. Não, irmãos. A adoração é um estilo de vida. A adoração vai expressar o que Deus é através das nossas ações. Te faço outras perguntas. Será que no nosso relacionamento com os nossos familiares, nós glorificamos o nome do Senhor? Será que quando a nossa integridade ela é confrontada, nós glorificamos o nome do Senhor? Será que quando as pressões ou a raiva quer tomar conta do nosso coração,
por conta de atitudes, por conta de conversas, por conta de ações que aconteceram, será que a nossa reação às situações indesejáveis exaltam e glorificam o nome do Senhor? Tudo isso, irmãos, é para que a gente possa refletir e entender que o nosso nível de adoração tem que tocar em todas as áreas. Não podemos apenas adorar o Senhor em um ambiente que está favorável. Porque aqui, irmãos, é um ambiente onde existe uma unção favorável, onde existem palavras que vão te ajudar, que vão te levantar. Aqui, de fato, é uma expressão da unção coletiva, de uma adoração coletiva. Mas a nossa vida de adoração não pode se resumir apenas ao púlpito. Não pode se resumir apenas a estar no banco da igreja. Não pode se resumir apenas ao nosso serviço. Nós adoramos também ao Senhor quando nós servimos a Ele e servimos ao corpo. Mas não é só isso. E sabe, irmãos, o que somos aqui deve ser a extensão de que somos em casa. O que somos aqui, não só no momento de culto, mas na forma que nos relacionamos como irmãos, deve ser uma extensão do que somos. Porque não dá apenas para valorizarmos aquele que não convive conosco, se não valorizarmos o que convive conosco todos os dias. Isso é uma vida de adoração. Uma vida que exalta, que expressa Cristo em todas as ações. Está vendo como é simples adorar o Senhor? A adoração, ela vai estar relacionada a um estilo de vida conosco. E sabe, irmãos, a adoração que hoje nós temos disponível para nós, ela foi restaurada. Porque se você analisar, quando o homem cai lá no Éden, ele se separa de Deus. Porque o homem espiritual, ele morre. E morte significa separação. Então Deus não queria de forma alguma estar separado do homem. Deus de momento algum tinha como planejamento se separar do homem. Deus sempre quis ter um relacionamento com seres humanos. Então, Ele com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu amor, Ele providenciou o Adão perfeito. O último Adão. Aquele que foi entregue à cruz. Aquele que morreu por mim e por você. Aquele que me substituiu. Aquele que te substituiu. Aquele que ao ser tirado da cruz foi levado ao túmulo e no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o véu ele foi rasgado de cima a baixo, demonstrando que era a vontade de Deus se relacionar conosco. Mas antes dessa grande obra redentiva de Jesus acontecer, existia ainda uma solução improvisada. E qual era essa solução? A solução improvisada, você encontra lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. Quando Deus ordena a Moisés a constituir um tabernáculo. O tabernáculo era onde a presença de Deus seria colocada no santo lugar, em uma caixa. Ou seja, mesmo o homem separado de Deus, Deus ainda teve uma solução improvisada até providenciar Jesus. E neste lugar, a presença de Deus habitava. Existia uma série de protocolos. Apenas os sumos sacerdotes tinham acesso ao tabernáculo. Apenas os sumos sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios ao Senhor. A palavra, ela é bem clara a definir que o sumo sacerdote oferecia o novilho em seu sacrifício e para o povo
oferecia o bode. Mas Deus, com a sua rica misericórdia, oferece o cordeiro perfeito. Oferece o cordeiro que não tinha nenhuma mácula. E não só eu me refiro à mácula em seu corpo física, mas principalmente em seu coração. Aquela pessoa que podemos considerar como perfeita, reta, íntegra, alinhada com o coração, o unigênito, que se tornou o primogênito, o primeiro de muitos que aqui estão. E eu estou fazendo esse histórico, essa linha do tempo com você, para você entender o quão foi importante a restauração da adoração. Porque, irmãos, se não fosse Cristo, hoje nós estaríamos pagando o preço que Ele pagou. E estaríamos condenados à morte. Não teríamos mais nenhum relacionamento algum com o Pai. E é por isso, queridos, que nós devemos valorizar a adoração. É por isso que nós devemos valorizar o nosso relacionamento com Deus. Amém? E eu queria, queridos, que você fosse para Efésios. Eu creio que hoje à noite nós vamos sair com uma consciência maior da adoração ao Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Efésios 5, versículo 15. Obrigado, Senhor. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, e sim como os sábios. Aqui, na carta de Paulo aos Efésios, Paulo está nos advertindo, diga, ele está nos advertindo. Ele está trazendo conselho. Vede prudentemente como andais, ou seja, observe como está sendo o seu procedimento. Será que você está agindo como louco ou como sábio? Aí ele continua, remindo o tempo. E aqui, remir o tempo, nós podemos entender ou interpretar como investindo tempo no alvo certo. Não gastando tempo, não desperdiçando tempo, mas investindo o nosso tempo no alvo certo. Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, não vos torneis loucos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu acho incrível esse versículo 17, porque ele traz um comando. Procurai compreender a vontade do Senhor. E ele não só traz o comando, ele também traz instruções de como compreender essa vontade. Não vos embriagueis com vinho. E aqui, sempre esse versículo é sinal de discussão, né? Aqui não se resume apenas a se embriagar com vinho ou com bebida alcoólica. Mas aqui também está relacionado, irmãos, a nos embriagarmos com situações. O que é estar embriagado? É você estar perdido, é você estar totalmente sem noção de tempo e espaço. De uma forma resumida, para você compreender. Então, às vezes, irmãos, nós não estamos embriagados com as obras mortas. Mas nós estamos embriagados com coisas que são lícitas, mas que nem sempre devem ser o altar da nossa adoração.
Às vezes nós estamos embriagados com sentimentos. Sentimentos de inveja, sentimentos de concorrência, sentimentos de competição, que nos tira do centro da vontade de Deus. Às vezes estamos embriagados com séries, estamos embriagados com filmes, estamos embriagados em gastar tempo com tantas coisas fúteis que não nos edificam. São lícitas. Não é proibido você assistir série, não é proibido você assistir filme, não é proibido você passear, não é proibido você viajar. Mas isso não pode ser o nosso altar da adoração. Não vos embriagueis com vinho. E aí ele traz um outro conselho. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então a gente, fechando o entendimento, o Espírito Santo, Paulo nos ensina, nos repreende, mostra o caminho correto e nos dá as ferramentas para adorarmos o Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, nessa passagem da Bíblia, isso não quer dizer que você vai ser um novo rei Davi e vai criar salmos. Mas isso está relacionado a nós, de fato, utilizarmos os nossos lábios para adorar o Senhor. Utilizarmos de canções, de salmodiar o Senhor. Sabe, irmãos, naquele livro, O Poder Disponível pelo Louvor, do irmão Reagan, ele traz que uma dica: tente se acordar sem murmurar. Tente se acordar e a sua primeira palavra seja: Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabe, irmãos, salmodiar não é apenas criar músicas ou repetir frases, mas é buscar, é escolher salmodiar do que murmurar. Essa noite o Senhor está nos advertindo para trocar o nosso vocabulário. Eu e você já ouvimos muito sobre isso, mas não adianta só termos o conceito, se nós não praticarmos o conceito. E essa noite nós estamos sendo despertados a praticar o conceito, a praticar o que a palavra nos instrui. Sabe, irmãos, talvez eu e você não nos encontremos em um caminho de murmuração como o mundo tanto murmura. Talvez eu e você, porque temos o nosso espírito recriado, a gente não murmure como o mundo murmura, como o mundo reclama. Mas às vezes, por conta de coisas tão simples, talvez da sua comida favorita não está na mesa, talvez da chuva, talvez de mais uma escala você está aqui na igreja de novo, isso possa ser motivo de murmuração. Mas essa noite nós estamos sendo ajustados a entender que entre salmodiar e murmurar, o caminho que o Espírito nos aponta para adorarmos ao Senhor é salmodiar, é agradecer. Amém, gente? Então, quando falamos em salmodiar, quando falamos em cantar hinos espirituais, o que é cantar hinos espirituais? Canções do Espírito. Tenho certeza que a maioria aqui é batizada no Espírito Santo. E eu te faço uma outra pergunta: quanto tempo faz que você não canta no Espírito? Quanto tempo faz que você dedica 15, 20, 5, 10 minutos do seu dia a dia para cantar em outras línguas? Quanto tempo faz, queridos, que nós não dizemos em algum momento: o Senhor é bom?
Sabe, irmãos, salmodiar talvez não mude da água para o vinho a sua vida de imediato. Mas uma vida, uma constância de adorar o Senhor, de emprestar a sua boca para palavras de adoração serem proferidas de você, isso vai mudar o ambiente. Isso muda o ambiente. Pessoas vão ser afetadas por sua vida, não apenas por coisas miraculosas ou extraordinárias que Deus vai fazer através de você, mas por coisas tão simples. Sabe, irmãos, eu me lembro que há alguns anos atrás, eu ainda estava na escola, eu sempre pregava o ônibus, chegava no centro ali da cidade antes das 7 horas, umas 6h30. E eu sempre andava rindo. Mesmo tendo acordado 5h15 da manhã, às vezes com sono. E aí a secretária da escola uma vez chegou para mim e fez: João, por que toda vez que eu te vejo andando na calçada, tu sempre está rindo? Eu digo: rapaz, porque quem habita em mim é o motivo da minha alegria. Eu tinha à época 17 anos. Eu não tenho para que ficar com raiva. Eu não tenho para que ficar murmurando. Eu não tenho para que ficar aborrecido. Se Deus habita em mim, se o Espírito de Deus, o Espírito da alegria habita em mim, por que eu vou ficar com cara fechada, amarrada? E são com exemplos tão simples como esse que fica claro e evidente a diferença do cristão e a diferença daquele que não conhece a Cristo. Tudo é a forma que nós vamos lidar. Sabe, irmãos, falando sobre alegria, talvez eu e você, nós cheguemos aqui cansados. Talvez eu e você, nós chegamos aqui cheios de um dia tão corrido, mas se esse ambiente ele não transforma o nosso rosto, se esse ambiente ele não renova as energias, eu não sei mais o que vai renovar. Amém, gente? Se a unção coletiva não transformar, irmãos, a nossa vida, vou até descer para ficar mais perto de você. Se a unção coletiva não transformar o nosso humor, eu não sei mais o que vai transformar. Se o meu cansaço é maior do que qualquer coisa que me impeça de levantar as minhas mãos, se num ambiente favorável, com unção favorável, irmãos, eu não consigo levantar as minhas mãos para adorar o Senhor, eu não sei em que ambiente nós vamos levantar. Eu não sei em que ambiente nós vamos aformosear o nosso rosto. Porque aqui, a unção do Espírito se move em nosso meio e nós precisamos ser transformados por essa unção. Se nós estamos saindo daqui da mesma forma que nós entramos, ou estamos saindo até pior, misericórdia, irmão. Alguma coisa está acontecendo. Algo tem que ser revisto. Porque esse lugar transforma. Esse lugar transforma. Eu creio no poder da unção coletiva que está no nosso meio. Não tem problema, não tem dor, não tem qualquer tipo de problema financeiro que resista à unção coletiva que está neste lugar. Amém, gente? Então essa noite o Senhor está nos chacoalhando. Essa noite o Senhor está nos despertando. Não deve, irmãos, eu tenho certeza que os diáconos não colocaram pesos nos seus braços para que o seu braço fique para baixo.
Amém? E já entrando nesse assunto, os sacrifícios expiatórios, que era de oferecer, sacrificar animais, que cobria o pecado, esses sacrifícios, eles não existem mais, porque Cristo consumou isso. Amém? Mas, na nova aliança existe também um tipo de sacrifício. E não é heresia o que eu vou falar. Eu quero que você vá comigo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. E você vai entender onde nós vamos chegar. Obrigado, Senhor. 1 Pedro 2,5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Ou seja, nós somos edificados como casa espiritual, porque na velha aliança, a presença que habitava nos tabernáculos, ela passou a habitar na nova aliança em mim e em você. Nós somos o lugar da presença. Amém? A fim de oferecerdes, escuta só, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quem é que é o mediador? Quem é que nos conecta ao Senhor? Jesus. Amém, gente? Então preste bem atenção. Ele fala sacrifícios espirituais. E o que seriam sacrifícios espirituais? O que seriam sacrifícios de louvor? São as nossas atitudes, ações, é a nossa expressão de louvor a Deus, mesmo quando a gente não quer. São expressões de adoração que vão além da nossa vontade. Adorar o Senhor, irmãos, glorificar o nome do Senhor, é também seguir as direções do Espírito. Em um ambiente como esse ambiente, eu posso exemplificar de uma forma mais simples o que seriam sacrifícios de louvor. É nós seguirmos a direção de um dirigente de música, quando ele pede que você erga suas mãos. Ninguém aqui é obrigado a levantar a mão, irmão. Não é isso que eu quero falar. E nem levantar, o ato de levantar as mãos, diz um nível de intensidade no espírito que você tem. Porque a única pessoa que pode medir se está intenso ou não no espírito é cada um de nós a si mesmo. Nós não podemos julgar o nível de espiritualidade de nenhum de nós, do outro. Quem faz essa aferição sou eu e você, individualmente. Mas sacrifícios de louvor é adorar o Senhor, é levantar mãos santas, mesmo sem vontade. Não para justificar, mas com a mente renovada, entendendo que eu levanto as minhas mãos para adorar o Senhor. Eu canto, eu sigo as direções, porque o meu Senhor é digno da minha adoração. Você está entendendo, gente? Sacrifícios de louvor é oferecer ao Senhor, é louvar ao Senhor, independentemente da minha vontade. Independentemente se eu quero levantar minhas mãos, independentemente se eu quero cantar, independentemente se eu quero correr, independentemente que eu quero fazer qualquer tipo de ação, eu faço, porque o meu Deus é digno da minha adoração. Amém, gente? E entender isso, queridos, nos liberta. Nos liberta.
Porque o culto, quem presta, sou eu e você. Nós prestamos o nosso culto ao Senhor. Esse ato é individual. Então essa consciência de adoração vai fazer com que o nosso culto ao Senhor seja mais consciente. Vai fazer com que as instruções pelo Espírito que são passadas aqui, que é apenas para guiar você, não vai ter peso para a gente cumprir. Outra coisa que eu quero aprender junto com você é sobre reverência. A gente acha que reverência está relacionado àquela formalismo militar. Todo mundo no seu quadrado, todo mundo certinho, alinhado. Mas para nós, irmãos, reverência é seguir a instrução do Espírito. Quando eu vou de encontro, quando eu confronto uma direção do Espírito, eu estou sendo irreverente. Eu estou desobedecendo algo que o Espírito Santo está passando como comando. Ah, João, mas como dizer que é do Espírito ou que não é do Espírito? Repito, nós não fomos chamados para sermos juízes. Nós não estamos aqui para julgar. Se estiver fundamentado na palavra, a bússola é a palavra. Se estiver fundamentado na palavra, irmãos, siga. Ah, mas é fulano, é cicrano. Gente, não importa se é fulano, não importa se é cicrano. Se é direção do Espírito, siga. Já imaginou se no trânsito a gente só fosse obedecer aquelas plaquinhas de siga e pare, se o carinha lá que vira as plaquinhas fosse nosso amigo? Fica um pouco complicado da gente se locomover, né? Já imaginou se a gente só fosse obedecer a um guarda de trânsito que a gente goste? Não, só obedeça se for Lenildo que tiver na escala. Se for André, eu não vou não. Sabe, irmãos? Não importa, eu vou repetir o que eu disse no início, não importa qual é o veículo, se é uma Dust, se é uma Ferrari ou se é uma Kombi que está conduzindo aqui. O que importa é a essência que está sendo transmitida nesse veículo. O que importa é a unção que está sendo derramada neste veículo. E assim, nós vamos ter cultos extraordinários, incríveis. Sabe por quê? Porque no centro da adoração não vai estar as nossas vontades, mas vai estar a vontade de Deus. E tem um conceito que eu deixei para o final de adoração. Eu queria chamar o pessoal da música. Tem um conceito de adoração que eu achei maravilhoso, gente. Adoração, submissão à vontade suprema de Deus. Eu quero que você repita comigo. Submissão à vontade suprema de Deus. Isso aí é fenomenal, gente. Isso é tão seguro para nós. Porque quando nós adoramos o Senhor, nós expressamos o que Ele é aqui na terra e nos submetemos à vontade dEle. E no direito existe uma diferença entre supremo e superior. Superior, como o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, são tribunais que tomam decisões isoladas acerca de alguns temas. Mas as decisões desse superior tribunal podem ser revistas pelo Supremo Tribunal, Supremo Tribunal Federal. E o que é que significa Supremo Tribunal Federal? As decisões judiciais que são tomadas lá são inquestionáveis e são seguidas como parâmetro. Todos os outros tribunais vão se submeter à decisão do Supremo Tribunal Federal. Para o nosso contexto, todas as decisões, todas as vontades, todos os planos
que o nosso Supremo Criador tem serão estendidas para nós, sem questionamento. Amém, gente? Isso nos liberta. Entender que a adoração é um estilo de vida é libertador. E isso vai impactar todas as áreas da tua vida. Desenvolva um estilo de vida de adoração genuíno, verdadeiro, simples, mas sincero, que envolva o seu coração. Sabe, irmãos, quando você e eu viermos aqui para a igreja, que também é uma das manifestações de adoração, que a gente possa vir aqui e dar o nosso melhor louvor, e levantar as nossas mãos o mais alto que eu e você puder, porque nós não estamos levantando para estarmos bem na fita com as pessoas, mas nós levantamos as nossas mãos, porque o nosso Deus é digno de toda adoração, exaltação, honra e glória, pelos séculos dos séculos, de geração em geração, Ele é digno da nossa adoração. Aleluia, fique de pé, meu irmão, minha irmã. Nós vamos cantar aqui uma canção com certeza todo mundo conhece. Mas eu queria, irmãos, eu não como pessoa, mas eu te instruo, eu te aconselho a você dar o seu melhor louvor. Isso vai nos levar e levar a nossa igreja a um nível maior de adoração. Então feche os seus olhos, ergue as tuas mãos. Diga o quanto Ele é bom para você. Agradeça pelos feitos. Agradeça pelos livramentos. Irmãos, hoje tivemos livramentos tão incríveis que você nem sabe. Coisas que iam acontecer com você não aconteceram porque houve a intervenção do Senhor. Com as suas palavras, com o seu jeito original de ser, adore ao Senhor. Vamos levantar, vamos encher esse lugar de adoração, de palavras que exaltem a Ele. Como Tu és bom, como Tu és bom, Senhor. Eu te adoro, eu te exalto. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Você é a esperança dos meus dias.
você nasceu. Nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Todos juntos para te adorar, para te adorar, Rei dos Reis. Eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no que, igreja? Nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde for. Queria orar por você nessa noite, amém? Feche os teus olhos, continua nessa atmosfera de adoração. Coisas estão acontecendo nesse lugar. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por cada um dos meus irmãos. Muito obrigado, Pai, porque revelação chegou, luz chegou, Senhor, nessa área de adoração. Eu declaro, Pai, altares de adoração sendo restaurados essa noite. Eu declaro, Senhor, experiências inconfundíveis e inesquecíveis no altar de adoração acontecendo com os meus irmãos. Eu declaro, Senhor Jesus, experiências únicas de intimidade, um nível de intimidade tão profundo com o Teu Espírito, um nível de interesse dos Teus assuntos tão profundo, um nível, Senhor, onde as vozes humanas, onde as situações externas não vão interferir. Eu declaro corações blindados, mentes blindadas. Oh, Senhor Jesus, os tabernáculos de Cristo, que são cada um dos meus irmãos protegidos, guardados. Nenhum sentimento vai infiltrar os corações dos meus irmãos. Oh, nenhum desejo carnal vai interferir no coração dos meus irmãos. Oh, Pai, eu consagro diante de você os períodos de adoração dessa igreja de música, Pai. Nós declaramos a Tua unção palpável neste lugar. Um novo nível de unção, um novo nível de intensidade, uma consciência no Teu Espírito maior, cada vez maior, onde competição não vai ter lugar. Oh, Senhor, onde desejos humanos não vão ter espaço, porque o único espaço que ocupa é a Tua suprema vontade. A Tua vontade soberana prevalecerá. O verbo distrito obedecerá à vontade suprema de Deus. O verbo distrito viverá a vontade suprema de Deus para essa igreja. Quem crê, dê glória a Deus mais alto que você puder. Glória a Deus. Aleluia. E nesse ambiente, eu quero fazer um convite inesquecível. Vai se sentando nesse... Não se desapercebe, amém, irmãos? Não se desconecta. O culto ainda não terminou. Nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de unção favorável, eu quero fazer um convite para você que nunca provou desse lugar de adoração, para você que nunca provou desse nível de relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, quando nós falamos essa noite de que o interesse de Deus sempre foi se relacionar com o homem, não é apenas com alguns homens, é com toda a humanidade. Ele morreu a sua morte, Ele levou a sua dor, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E
Ele quer ter um contato com você, como nunca antes você teve. Ou talvez você já experimentou desse altar de adoração. Você já sabe o caminho. Você já sabe como ser conduzido pelo Espírito. Mas algumas coisas infiltraram na sua mente. Algumas situações interferiram na sua mente. E esse caminho foi desconectado. Mas há uma saída. Há uma esperança para você. E eu quero te fazer esse convite nessa sexta-feira, dia 31 de maio, para você se reconectar com o seu Criador. Existe alguém em nosso meio que por algum motivo, que não importa qual, se desviou, se desconectou desse caminho, mas que essa noite você foi encontrado, você foi achado. Erga sua mão de onde você estiver e venha. O Pai está de braços abertos. O Pai te espera com a mesma empolgação. O Pai te espera com a mesma alegria. Porque independentemente do que você fez, existe solução. Independentemente do erro que você cometeu, existe uma saída para você. O seu futuro eterno não é de morte, mas é de uma vida de eternidade com o Senhor. Existe alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor, que deseja ter esse altar de adoração dentro de você? Todos salvos? Existe alguém no nosso meio que já conhece a Cristo, mas ainda não recebeu o presente do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Falar em outras línguas também é uma das manifestações de adoração, cânticos espirituais. E quando você é batizado no Espírito Santo, você tem essa oportunidade de falar uma linguagem perfeita, onde seu espírito é edificado. Existe alguém que deseja o batismo no Espírito Santo? Todos cheios? Todos cheios? Amém. Alguém com alguma dor, enfermidade? Nós cremos em cura. Nós cremos que cura é para hoje. Todos curados, todos sarados? Aleluia. Então, gente, era essa mensagem que o Senhor queria compartilhar conosco essa noite. E eu tenho certeza que a nossa igreja continuará provando de novos níveis de adoração. Tenho certeza que a consciência de adoração estará mais forte em nosso meio. Nós adoramos para o Senhor. E a adoração é um estilo de vida que expressa o que Deus é na terra. Por sua vez, você como adorador expressa o que Deus é aqui nessa terra. Amém? Aleluia. Amo vocês e vamos provar de experiências incríveis com o Senhor.